real da cobertura dos atos antipatriotas hoje, né, dos cachorrinhos do Trump. Pessoal, assim, teve ato já terminado em Belo Horizonte, Brasília e Rio de Janeiro, tá? Bem, de tudo que eu vi até agora, foi um fiasco nessas 3 cidades. Aguardamos o ato de São Paulo, que é na parte da tarde. Vamos ver, inclusive, com o monitoramento de drones lá da USP, quantas pessoas foram. Agora, o UOL compareceu ao ato de Brasília e colocaram aqui uma coisa muito interessante, que faz todo sentido, inclusive, né? A bandeira dos Estados Unidos está mais cara que a brasileira. No DF, ela custa R$60, enquanto a bandeira verde e amarela sai por 40. Eu acho que isso simboliza, isso aqui é um símbolo do que é esse protesto. O João César de Castro Rocha foi ao ato do Rio, tá? Então ele colocou uma série de publicações aqui nas redes. Quer saber como está a manifestação bolsonarista? Selecionei 4 vídeos. O mais importante não é tanto o número dos que não foram, mas a ausência de vibração e, sobretudo, a perda da unidade compacta que caracterizava as massas bolsonaristas. Bom dia. Eu acompanho as manifestações bolsonaristas desde o princípio. Faço questão sempre de toda manifestação e venho para assistir. E, sobretudo, o que eu presto muita atenção é no clima, na atmosfera. É importante reconhecer que o Bolsonaro consegue ainda atrair pessoas, mas é cada vez mais rarefeito. Mas não é o mais importante. O mais importante é que se percebe algo hoje que antes não era claro. Nas manifestações, especialmente em 2021, havia uma energia, uma vibração, havia uma determinação nas pessoas que frequentavam, que estavam presentes. Hoje, algo muito diferente. É quase uma inércia. E aí ele complementa dizendo o seguinte: o bolsonarismo caminha a passos céleres para se tornar um movimento ilha, cercado de indiferença por todos os lados. Entende-se, não pode-se haver patriotismo da terra estrangeira. E vejam como no entorno, ou seja, na praia mesmo, como cada vez mais esta imagem se torna uma metáfora do isolamento, do insulamento do bolsonarismo, que permanecerá atuante em bolhas cada vez menores e por isso mesmo cada vez mais radicalizadas. Mas acreditem, nos anos anteriores essa cena seria absolutamente impossível. Tudo segue normalmente, as pessoas estão indo para a praia, domingo é o dia que o calçadão fecha, então há um espaço livre para turismo, lazer. Reparem, sobretudo, na falta de unidade dessa massa. As pessoas têm conversas paralelas, muito mais animadas do que as custas do discurso. Não era assim no passado. Aqui não é exatamente uma massa, mas um aglomerado. Não é um grupo unido como foi, mas uma reunião quase social, quase um clube de dança às sextas-feiras à noite. O melhor são os comentários na publicação. Alguém perguntou aqui: eu queria saber por que eles não fazem manifestação para melhorias na saúde, no emprego, na segurança, mas sim para tirar golpistas e bandidos da cadeia. Qual é a lógica disso? Seria interesse político ou delírio mental? Um outro dizendo aqui: eu gosto muito desse jeito do João César, de zoólogo, em uma savana estudando espécies exóticas. Bem, a maior parte do país contra, tá? É a anistia que eles desejam. 55% contra, 35% a favor. E aí, ainda tenho que dizer o seguinte: ontem saiu uma primeira parte da pesquisa Datafolha indicando que o Lula só teria subido 1 ponto percentual no ótimo e bom. Então, de 28 para 29. E que, portanto, o Lula não teria tido nenhum dividendo eleitoral em função desse embate com o Trump, soberania nacional, etc. Bem, hoje soltam a segunda parte desse Datafolha e a gente vê que não é bem assim. Tá? Lula ganha vantagem sobre o bolsonarismo em primeiro e segundo turno. Então o próprio Datafolha falava, na pesquisa de 12 de junho, que o Bolsonaro tinha passado o Lula. O Bolsonaro estaria com 45 e o Lula com 44. Bem, agora o Lula sobe para 47, ou seja, o Lula sobe 3 pontos. E o Bolsonaro cai para 43, ou seja, o Bolsonaro cai 2 pontos. Ou seja, houve uma variação do saldo de 5 pontos percentuais favorável ao Lula. Pode ser em função do momento muito bom que a economia vive. Olha só, eu fui no supermercado ontem, aquele azeite Andorinha, e aqui não tem propaganda pra marca não, mas é um azeite muito tradicional, é um azeite português, R$29. Olha, R$29 é um preço mais baixo do que era esse azeite antes de ter aquela crise lá em Espanha e Portugal, aquela seca
que gerou um aumento global de preço de azeite. Tá? Esse preço aí já é mais barato do que era ali em 2021, 2020, eu diria até 2019. Além disso, tivemos todos os dados de emprego, renda que saíram essa semana. No segundo trimestre deste ano, a taxa de desemprego ficou pela primeira vez abaixo de 6% desde 2012, quando o IBGE começou a divulgar esses dados trimestrais. O Brasil tem 6.300.000 desempregados. Também atingiram um patamar recorde o percentual da população ocupada, o número de empregados com carteira assinada no setor privado e a renda média dos trabalhadores. Dia 27/7/2025. Olha a picanha aí, ó. O velhinho tá trabalhando. Nesse governo eu já enjoei de comer picanha. Eu vou buscar outro tipo de carne, porque a picanha tá muito barata. Rapaz, o velhinho é um bronca, viu? Ô, uma bola de ouro esse velho. Ele tá trabalhando, o homem tá trabalhando. Olha pra isso, ó. Tem de todo preço aqui. Acém bovino. Ave Maria. E o mercado interno tá cheio, viu? Hoje, também na Folha de São Paulo, a notícia é: setor de infraestrutura vive entusiasmo e vê ciclo atual como o mais promissor desde 1970. Então, o país todo tomado por obra de pavimentação de rua, de duplicação de rodovias, tá no país todo. Olha o que o presidente da Associação das Indústrias Brasileiras de Base diz. E olha que isso aqui não é governo, esse cara é uma associação privada, tá? Ele diz o seguinte: ele tem um estudo que aponta que o Brasil hoje tem 550 projetos prontos para licitação, que são mais de 750 bilhões de investimentos. E aí agora ele vai falar do presente, tá? Ele diz: é o maior programa de infraestrutura que se tem hoje no mundo. Devemos chegar a quase 300 bilhões de investimentos nesse ano, 2025. É um ciclo vigoroso de crescimento. Então, por um lado, quando eu vejo a pesquisa lá do Datafolha, por mais que a gente tenha um certo alívio de ver que o Bolsonaro hoje não ganharia a eleição, o campo bolsonarista, mas dá um certo desespero de ver que o placar ainda é mais ou menos o mesmo da eleição de 2022. Mesmo depois de tudo o que o bolsonarismo mostrou ser, traindo o país, destruindo o país no exterior, usando potência estrangeira para detonar o país de fora, fazendo 8 de janeiro, fazendo tudo o que eles fizeram, apesar de toda a economia indo bem, e eles ainda estão colados ainda. A diferença desses 4 pontos percentuais do Lula pro Bolsonaro é a mesma diferença que existia na sexta-feira que antecedeu aquela votação em outubro de 2022. Bem, só pra fechar, já que os protestos falam de Trump, etc., Trump, mais uma atitude de tirano, fez um clássico, né, das tiranias, que é demitir. Quando o termômetro começa a indicar febre, aí você vai lá e quebra o termômetro, né? Obviamente, essa bagunça que ele fez, tarifária, essa confusão toda que ele aprontou na economia, começam vindo os resultados. Criação de emprego dos Estados Unidos caiu a quase zero, né? Operou ali cerca de 300, 400 mil vagas por mês, caiu para 70 mil vagas só, ou seja, e aí ele foi lá e demitiu a diretora que tratava do CAGED deles, do dado de empregados e desempregados. E você veja que esse canalha ele é tão arrogante, não lê nada, porque é o seguinte, isso é um clássico da economia, tem vários exemplos na literatura econômica, inclusive o mais recente foi até na Argentina, quando a Cristina Kirchner demitiu o presidente lá e detonou o IBGE da Argentina em 2007. E aí, 2008, mais ou menos. E aí, o que acontece nesses casos? Isso é um clássico. O mercado para de dar importância para os dados oficiais nacionais, porque sabem que eles são fraudados, manipulados, e começa a centrar ali em dados de entidades privadas, tá? É isso que vai acontecer aí no caso dos Estados Unidos. Uma última coisa, o Globo hoje colocou a matéria do Bill Browder, o criador da Lei Magnitsky, e ele aconselhando ali o Alexandre de Moraes a recorrer à justiça dos Estados Unidos, e falou que ele jamais poderia imaginar que os Estados Unidos se tornariam um país institucionalmente tão suspeito, né, e dizendo que o caso brasileiro é o primeiro abuso claro do uso da Lei Magnitsky. Bem, a Globo deveria levar essa entrevista com esse cara pro Fantástico hoje, tá? Pra mostrar na televisão essa canalice que foi feita aí contra o Alexandre de Moraes. Lembrando, ele é o cara, o Sergei Magnitsky era o advogado dele, ele era um investidor que tinha dinheiro lá na Rússia, ele foi extorquido e denunciou ali a extorsão, e o Magnitsky, né, denunciou essa extorsão lá na Rússia, essa corrupção, e foi morto pelo governo russo, tá? E aí ele passou, o Bill Browder passou a fazer uma peregrinação ali nos gabinetes dos deputados, senadores e tal, para que fosse aprovada essa lei para punir esse tipo de coisa, tá? Então, ele é o cara da Lei Magnitsky e dizendo que foi um abuso que fizeram com o Xandão. Não posso deixar de comentar também que não deixa de ser um dia triste hoje
ver essa gente imunda, né? Essa gente defensora da tortura, da ditadura militar no Brasil, defensores do Ustra e tal. Essa gente imunda comemorando o uso deturpado dessa lei. É um dia muito triste isso, né? Tudo que aconteceu. Só chegamos naquele momento do